Cara, dois eventos trágicos, terríveis, que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, que me fazem pensar, será que a humanidade ainda tem tempo? O que fez a gente chegar a esse ponto, cara? A ponto de tirar a vida de outro ser humano por basicamente nada, por nada. Ou por alguma coisa que a pessoa fala, alguma opinião que discorda da gente. Será que a pessoa merece mesmo a pena de morte, cara? Por que desumanizar tanto o nosso semelhante desse jeito? Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou falar esses dois eventos trágicos, terríveis que aconteceram. Mas antes disso eu vou pedir para você humildemente, já se inscreve nesse canal, deixa um like, ativa o sininho das notificações que você ajuda demais o nosso canal a se manter de pé. Aproveita o embalo, já deixa um comentário inteligente, nem que seja só um emoji mesmo, só para me saber que você está aí do outro lado da tela. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cara, recentemente, lá na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, uma jovem imigrante ucraniana, a Irina Zarutska, essa moça aqui, saiu da Ucrânia para viver uma vida melhor, para dar uma vida melhor para os parentes, para poder conquistar alguma coisa na vida. Então saiu da Ucrânia para fugir daquela guerra interminável, terrível lá. Ela saiu fora de lá e foi para os Estados Unidos. Ela era formada em arte e sonhava em estudar veterinária nos Estados Unidos, mas não deu tempo. No último dia 22 de agosto, ela pegou um trem, como muita gente faz normalmente. Pegou um trem para voltar para casa depois de um dia angustiante de trabalho na pizzaria. Ela voltava para casa e se sentou num vagão. Aí sentou atrás dela esse verdadeiro psicopata aqui, o DeCarlo Brown, um sujeito de 34 anos, totalmente desequilibrado, que ficou a vida inteira entrando e saindo de instituições correcionais dos Estados Unidos. Mas sempre encontrava um juiz mais aberto, que engole esse papinho de vítima da sociedade e colocava o cara para andar. Nesse dia ele entrou lá no vagão de trem e sentou atrás dela. E começou a se contorcer lá igual cobra mal matada, enquanto ela mexia no celular distraída ali. Então, sem mais nem menos, num determinado momento ele se levantou com um canivete lá e golpeou 3 vezes o pescoço da jovem. As cenas são fortíssimas, ela ficou olhando para cima assim, apavorada, meio sem entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, o pirado começou a andar de um lado para o outro dentro do trem. Dali a alguns minutos ela acabou desfalecendo, né? Os golpes devem ter acertado alguma artéria. Ela acabou desfalecendo e morreu dentro do ônibus. Porém, nesse caso aqui a justiça foi rapidinha, ele já foi condenado já. Life without parole. As to count 4 for the offense of attempted murder, violation of Revised Code Section 2923.02a, felony first degree, court offense serve a term of 11 years in the Ohio Department of Corrections. As to specification 4 to count 1, court offense serve a term of 3 years in the Ohio Department of Corrections, mandatory consecutive the underlying offenses. All those counts are running consecutive each other. Quote your credit for time served. E ficou dando uma de vítima lá. E quando os policiais prenderam ele, ele falou o seguinte: eu fiz isso porque ela estava lendo minha mente com o celular. Ou seja, um absurdo, totalmente estapafúrdio que ele falou. Na verdade, ele matou ela por puro ódio. Não está especificado muito nas notícias aqui que estão chegando para mim se teve alguma motivação racial. Porém, na verdade ele só queria extravasar a raiva dele. Estava com ódio lá. Não se sabe se ele estava utilizando alguma substância ilícita, só sei que ele viajou na maionese. Tem uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos, sempre digo para todo mundo que eu gosto, que eu conheço, que eu respeito, sempre digo, cuidado com nóia, cara. Se esses caras estiverem aí querendo usar uma substância, alguma coisa, sai de perto deles e principalmente, não dê as costas para um cara desse. Na verdade tem caras assim, sem caráter, que ficam rodando por aí só procurando alguém frágil. Eles ficam de olho em qualquer sinal de fragilidade para poder atacar e fazer essas barbaridades aí. Eu queria só ver se fosse um homem ali, um cara de 2 metros de altura, se ele ia se aventurar nessa ânsia assassina dele aí. Então a moça acabou perdendo a vida por causa do ódio. Foi a primeira vítima do ódio. A segunda vítima do ódio foi agora dia 10 de setembro, o Charlie Kirk. Charlie Kirk, para você que não conhece, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, até esse momento. Charlie Kirk ele era um ativista de direita, conservador, um homem de família, um sujeito honrado,
que também era apoiador do presidente Donald Trump. You, I hate you. Yeah. Would you like to have a substantive conversation or? A substitute? Yeah. A substitute? No, man. I No, just think you're a f***ing asshole. Would you like to have a conversation? Sure, absolutely. Okay. Yeah. Okay. I don't like you. I think you spread hate. I think you spread bigotry. I think you piss a lot of people off because you're just an awful person. I don't think you really want to debate because you're just here to piss people off and energize your crowd of racists. What have I ever said that's racist? Oh, what? Can you name one thing? I'm Hispanic and I support Charlie. Can you name Does that mean anything? Can you name a second thing I've ever said that's racist? Sure. I think you're just trying to play a game, and I think this is obviously going to be used. What in have I your ever favor, said but that's I just want to hateful? hate you. You're awful. Get off my campus. When have I ever said anything that's hateful? Have a nice day. O Charlie Kirk está fazendo a mesma coisa que muitos influenciadores de direita, conservadores aqui do Brasil fazem, que é sair para a rua e confrontar pessoas de arquétipo político oposto para poder desmascarar as pessoas dentro da própria hipocrisia delas. Então ele estava mais uma vez lá, cercado de milhares de pessoas lá numa faculdade em Utah, conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, quando de repente veio um pipoco, o cara deu um tiro de cima de um prédio lá e acertou ele no pescoço. Aí imagens fortes, marcantes, cara, terríveis. Counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Atingiu ele no pescoço e matou ele quase instantaneamente. A polícia de imediato prendeu um sujeito lá suspeito, mas não era ele também, e depois prendeu um outro sujeito, o Tyler Robinson, esse jovem aqui de 22 anos. Porém, ele é apenas suspeito, ele não confessou ainda o crime. Não se sabe se foi ele. Se bem que eu acredito que o tiro não foi coisa de gente amador, não. Não foi coisa de sujeito amador, não. Aquilo ali foi tiro de profissional, por causa da distância, quase 200 metros do alvo, e acertou um tiro fatal. Então ainda está no ar ainda. Mas muito provavelmente o Charlie Kirk ele foi executado pelas coisas que ele pensava, pela forma que ele pensava. E nas redes sociais dele já arrebanhava milhões de jovens americanos, e também ele era considerado como um futuro presidenciável, aí, quem sabe aí nos próximos anos, nas próximas eleições. E ceifaram a vida dele simplesmente pelo que ele falava. E hoje em dia o que você diz, o que você fala aí em público, o que você pensa, pode ser passível de você sofrer uma violência dessa. Em ambos os casos eles foram mortos simplesmente pelo ódio. Pelo ódio. No primeiro caso da Irina, ela foi morta porque tinha um sujeito andando por aí com tanto ódio dentro de si, somente procurando alguém para extravasar esse ódio dele. E no caso do Charlie Kirk, ele foi morto porque ele gerou ódio no coração das pessoas que não tinham argumentos para rebater o que ele dizia. Mas agora o legado dele vai continuar por gerações. Porque até eu mesmo, que era uma pessoa que nunca tinha ouvido falar nele, agora estou acompanhando os discursos dele aí, e estou vendo que era um cara muito gente boa. Aqui no Brasil aqui teve o Eduardo Bueno, esse professorzinho de história aqui, que ele comemorou a morte do cara, sendo que os dois nunca tinham se encontrado. Provavelmente ele também nunca tinha ouvido falar no Charlie Kirk, que estava comemorando só porque era um ativista de arquétipo político oposto ao dele. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Esse cidadão se intitula professor de história. E não tem nada de professor de história. O que ele diz de bobagem. A história para ele é a história que ele quer. Esse sujeito é contratado para dar palestra para os jovens. Empresas pagam para esse cara falar. Os caras financiam gente assim e depois o mundo tá ruim. Onde que esses caras estão botando dinheiro? E os bilhões que nós metemos nas universidades públicas produzem essa gente. Ou seja, o fim da picada. Como que se pode? Se tem uma coisa que eu aprendi como cristão, que eu aprendi na igreja, é o seguinte: nenhuma morte deve ser comemorada, cara. Isso é um pecado terrível. Nunca comemore a morte de ninguém, cara. Isso daí é uma deselegância horrorosa. E você nunca se sabe o dia da manhã. Pode estar acontecendo alguma coisa com você na sua saúde também. Isso aí atrai muita energia negativa. Nunca faça isso. Então era isso que eu estava pensando, cara. Como que pode, né? O ódio está matando. O ódio está matando as pessoas. Talvez isso aí seja o princípio do fim, o fim da humanidade. No dia que a gente não conseguir mais conviver
com o oposto, com o diferente, com o contraditório, cara, aí sim vai ser o fim da nossa sociedade. Mas deixa aqui nos comentários, cara. Você acha que eu falei alguma besteira? Você acha que eu estou certo, que eu estou errado? Deixa um comentário que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso terrível. Esses dois casos tenebrosos que aconteceram lá nos Estados Unidos. No mais, um beijo no seu coração. Fique em paz. Tamo junto.